Boa noite, pessoal. Um prazer recebê-lo mais uma vez em nosso encontro no 7 a 7. E agora chegando ao fim dessa nossa maratona de 2 semanas, cobrindo em linhas gerais uma visão panorâmica sobre os dons espirituais, né? Quando este vídeo estiver sendo transmitido, provavelmente eu deva estar num período de férias, na primeira semana de férias. Até por isso mesmo que nas próximas semanas nós vamos fazer alguns ajustes, aproveitando alguns outros vídeos que nós tínhamos e nos reencontrarmos pessoalmente com vídeos novos só depois desse período de férias. Mas hoje, para concluir, eu gostaria de trazer um fechamento, né? Como nós entendemos essa questão dos dons espirituais. Primeiro, os dons espirituais estão relacionados e devem estar relacionados à nossa própria atuação na vida cristã. A identidade é essencial. Você essencialmente foi chamado por Deus e dotado para desenvolver o seu dom. Você não pode prioritariamente marcar sua identidade ou seu serviço na Igreja do Senhor a um cargo, a uma função eletiva ou de designação, mas sim ao exercício do seu dom. Deve haver, idealmente, uma relação entre dons, ofícios e cargos. Porque nós vemos, por exemplo, que os ofícios, o ofício do presbítero, ele é basicamente um ofício que vai desencadear a oportunidade do desenvolvimento das ações que são capacitadas pelos dons da palavra. Portanto, logicamente, nós devemos buscar pessoas que, além das qualificações morais e espirituais descritas na palavra de Deus, nas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, pessoas que tenham dons espirituais relacionados ao ofício de presbítero, que são os dons da palavra. Da mesma forma com relação ao diácono. Quem nós vamos escolher para ser diácono da igreja? Pessoas que, além das qualificações morais e espirituais descritas na palavra de Deus, têm dons espirituais relacionados aos dons de apoio. Os dons incomuns podem ser distribuídos entre eles, mas essencialmente, aqueles que estão em vigor hoje ainda, mas essencialmente nós temos dons da palavra capacitando o ofício presbiterial, dons de ação ou de apoio capacitando o ofício diaconal. Nós nem mesmo precisamos de um cargo, não precisamos do cargo eletivo, você não precisa de cargo eletivo, você não precisa ser nomeado para trabalhar na Igreja do Senhor, você precisa entender qual o dom espiritual que você tem, e aí você desenvolve esse seu dom, independente de ter sido eleito, independente de ter sido nomeado, porque você sabe quais são as competências que Deus lhe deu e usa no âmbito das oportunidades que Deus lhe deu. Por exemplo, só para citar, para a gente entender bem isso, uma mulher que tem o dom de pastoreio, vai desenvolver o dom de pastoreio discipulando outras mulheres, ou lecionando as crianças na escola dominical. Ela não vai exercer uma autoridade de homem, nem muito menos pegar um ofício de homem. Isso é uma tolice, isso é confundir dom com ofício, como ocorre em muitas igrejas. Tolice. Né? O que a palavra de Deus diz é que os oficiais são masculinos e são os oficiais que vão coordenar o desenvolvimento e a aplicação dos dons compatíveis na vida da igreja, coordenando em cada uma dessas áreas. O que precisamos entender à luz da Escritura Sagrada, em 1 Coríntios 3, deixa muito claro, a alma dos dons é o amor. Não faz nenhum sentido o uso, o desenvolvimento dos dons sem amor. Paulo diz, olha, nada disso adiantaria. Eu posso ter o dom de profecia, eu posso falar em línguas até dos anjos, não só dos homens, mas dos anjos. Se eu não tiver amor, não tem utilidade nenhuma. Eu posso dar os meus bens aos pobres, eu posso ter o meu próprio corpo queimado. Sem amor, não há utilidade alguma. Então preste atenção, os dons espirituais foram concedidos por Deus para mim e para você, para que você desenvolva visando a edificação do outro, porque diferente de outras virtudes, dom espiritual sempre edifica a outra pessoa. E é exatamente quando todos nós estivermos desenvolvendo os nossos dons que toda a igreja vai crescer, toda a igreja vai se desenvolver, vai amadurecer, porque cada um vai receber o benefício da ministração do outro, quer seja os dons da palavra, quer seja os dons de apoio, quer seja o uso de dons oportunos, aqueles que ainda estão operando, de alguns desses dons incomuns, como nós falamos na data de ontem. Há uma relação entre as pessoas da Trindade e os próprios dons espirituais. A Bíblia diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é quem concede os dons. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 5, que há também diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor Jesus é quem concede o ministério, a atuação, onde você vai desembocar o seu dom. É pela soberania de Cristo, é o pastoreio de Cristo na igreja que faz com que você seja designado para trabalhar no departamento infantil, para trabalhar com adolescentes, com pessoas de rua, com amigos. É o Senhor Jesus quem está conduzindo. E Deus, o Pai, é quem soberanamente estabelece os frutos dos dons. Como diz a Escritura, há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos.
Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. O fruto, deixe nas mãos do Senhor Deus. O que importa é que você desenvolva e sirva as pessoas com o uso dos seus dons. E agora eu gostaria de terminar estes estudos, e este em especial, apresentando algumas dicas para você sobre o que fazer para descobrir os seus dons espirituais, se você ainda não sabe. Primeiro, abra o seu coração diante de Deus em oração. Diga: Senhor Deus, me mostra quais os dons que o Senhor me deu. Me ajuda a não ficar resistente, desejoso de um e com o meu coração fechado para aquilo que o Senhor me tem. Ore a Deus, peça discernimento da parte do Senhor. Segundo, se disponha a desenvolver os dons, sejam eles quais forem. Aquele que você nem mesmo gostaria, diz: Senhor, eu estou disposto, eu entendendo o que for, eu vou desenvolver. Seja disponível, esteja disponível, vou servir e vá testando vários. Veja, informe-se e conheça tudo sobre os dons espirituais que você puder. Na Palavra de Deus, em livros. Eu publiquei há um certo tempo uma revista, eu estou usando de roteiro na editora Cultura Cristã, sobre dons espirituais. As cartas, os dons. Busque conhecer material bom, bíblico, seguro, reformado a esse respeito. Não fique com medo desse assunto, não. Estude a respeito. Faça uma lista, em quarto lugar, dos dons que lhe atraem. Porque é natural que aqueles dons que o Espírito Santo nos deu, ele desperta em nós algum tipo de interesse. É claro que o interesse pode ser pecaminoso também. Você pode querer porque você gostaria do destaque, como ocorria na igreja de Corinto. Mas nem por causa disso você deve eliminar aquilo que lhe chama a atenção. Se lhe chama a atenção, anote. Depois que você fizer essa lista, retire dos dons aqueles com os quais você não se identifica. Olha a lista dos dons todos e diz: não, esse aqui definitivamente tem nada a ver comigo, não tem um jeito para isso, as pessoas falam que eu também não tenho um jeito para isso. Comece a exercitar os dons, teste um, teste outro, mais de uma vez. Se envolva numa atividade que requer um tipo de dom, se envolva com outro que requer um outro. Amplie o seu campo de atuação. Se você vem sempre fazendo apenas a mesma coisa, olha, o que eu sei é fazer isso aqui. Amplie, experimente atividades novas na vida da igreja, no seio da sociedade, que requeram novas competências suas. Preste atenção, ouça a opinião das outras pessoas, porque a igreja é a melhor forma de nós reconhecermos os nossos dons. É na confirmação dos outros, é os outros dizendo aquilo que nós somos e temos e conseguimos fazer e fazemos bem feito para a glória de Deus, que são confirmados os nossos dons. Ouçam pessoas sinceras, não quem vai simplesmente lhe elogiar. Veja se há alguma barreira limitando a dificuldade de algum crescimento seu, ou uma resistência sua, ou um tipo de atividade que não é muito bem visto. Veja e remova essa barreira. E por fim, mão à obra. Mãos à obra. Desenvolva, atue. Sirva, seja útil, apegue-se com essa identidade. Deus lhe deu os dons, desenvolva, não enterre talentos. Se Deus lhe deu competências, é para que Ele seja glorificado na edificação da sua igreja e a expansão do seu reino, no serviço ao próximo. Oremos. Deus bendito, nós te rendemos graças por este período, por esses estudos sobre dons espirituais. Ajuda-nos a bem compreendê-los e desenvolvê-los em nossa vida. Ajude cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esses estudos também a desfrutarem o privilégio de sermos instrumentos do Senhor para a edificação do próximo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.